corpo humano, meus amigos e meus irmãos, minhas irmãs e minhas amigas, tem necessidade de pão, de alimento. Diziam os antigos, com muito acerto, que saco vazio não se põe de pé. O mesmo acontece com a nossa alma, o nosso espírito. O nosso espírito precisa do alimento ideal para a sua sustentação, para o seu gáudio, para a sua alegria. E esse alimento é o amor, o alimento divino que desce a nós do seio do próprio Pai Celestial. O que é o Evangelho de Jesus? Senão esse alimento indispensável à nossa sobrevivência eterna. Por isso que não podemos viver sem essa comida. Só uma questão que devemos levar no mais alto conceito. O Evangelho não pode ser entendido ao pé da letra. Já dizia o apóstolo Paulo: a letra mata, o Espírito vivifica. A leitura ao pé da letra da palavra de Deus tem sido responsável por tantas desgraças humanas. Quanto já se matou de criaturas em nome do Criador. Por isso, é vital para o mundo o entendimento do que significa o ecumenismo. Vocês devem estudar sobre o assunto na revista Sociedade Solidária, Altruística, Ecumênica, porque ali nós nos estendemos a respeito do amplo significado do ecumenismo. Ele não está restrito ao entendimento entre as crenças humanas. Ele vai muito além. Abri aqui a Bíblia Sagrada, caiu no Novo Testamento, no capítulo 8 do Evangelho do Cristo de Deus segundo Marcos. A segunda multiplicação dos pães e peixes. O seu correspondente encontra-se no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 39. Naqueles dias, havendo uma multidão muito grande e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e lhes disse:
tenho compaixão deles, porque há 3 dias que estão comigo e não têm do que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos logo lhe responderam: Mestre, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão logo aqui no deserto? Ao que Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes aí? 7, responderam-lhe. E Jesus ordenou à multidão que se assentasse, e tomando dos 7 pães, e tendo dado graças a Deus, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante da multidão. E eles assim o fizeram. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo Jesus dado graças, ordenou também que os pusessem diante da multidão. E todos comeram e se saciaram, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que se alimentaram naquele dia eram quase 4.000. Depois disso, Jesus despediu a todos. Logo de início, nos vem a observação, as palavras de Jesus aos seus apóstolos na Santa Ceia. Ele pegou do pão, entregou a eles e lhes disse: comei, porque este é o meu corpo. Tomou do vinho e fez o mesmo. E hoje todos entendem que ele se referia ao alimento espiritual da sua doutrina. Ora, se nós, sabendo que Deus é Espírito, por revelação do próprio Cristo, a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, e que por ser Espírito
espera que de nós a sua adoração seja nesses termos espirituais. Nós temos de convir que não podemos deixar esse alimento desandar, apodrecer, envelhecer. E esse perigoso envenenamento ocorre quando do Evangelho de Jesus fazemos a leitura ao pé da letra. Ao pé da letra, as lições e exemplos do Mestre foram distorcidos e transformados em instrumento de dor, de perseguição. A falência religiosa, já dissemos aqui tantas vezes, gerou o ateísmo. Ora, quando o irmão Zarur vem, nasce no Brasil, e acrescenta ao ensinamento destacado por Allan Kardec, e preconizava que a leitura do Evangelho, a palavra de Deus, tem que ser feita em espírito e verdade. Chega então Zarur e acrescenta o amor, porque sem amor, até a reencarnação, que é lei divina, também é usada como aguilhão para ferir a carne daqueles que se encontram em posição social, digamos por pobreza de linguagem, inferior. Fica claro que não basta o entendimento do Evangelho apenas em espírito e verdade. Até mesmo a leitura em espírito e verdade, que é um passo adiante do entendimento ao pé da letra, pode redundar na interpretação reducionista, apenas intelectual, firmada sobre o conhecimento sempre limitado do homem, por mais avançado que seja, porque há muito que aprender sempre, sempre e sempre. Reencarnação, lei de Deus. Ora, por isso Zarur trouxe realmente uma grande missão ao explicar que ao entendimento em espírito e verdade era preciso acrescentar o amor. Mas que amor? O amor em que na mesma ceia, Santa Ceia, ao se despedir dos seus apóstolos, Jesus deixou às claras para o entendimento mais simples. Mesmo assim, foram necessários 2 milênios para que viesse a religião de Deus, religião do amor universal, religião do 3º milênio, por ser do amor universal, e revelasse o significado espiritual, oculto desse mandamento que há 2 milênios dormitava na Bíblia, digamos assim. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto lhes mando. Porque somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor que tenho por vós, uns pelos outros. E não há maior amor do que este, o de dar a própria vida pelos seus amigos. Aí a coisa fica diferente. Ao intelecto adicionou-se o coração, o amor. E o homem passa a andar, espiritualmente falando, sobre 2 pernas
e tem o seu equilíbrio. Essa é a preparação para que nós possamos discorrer acerca da segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Até poderia dizer que é a própria explicação. Porque Jesus, ao fazer essa multiplicação de coisa material para alimentar aquele povo, disseram em número de 4.000, ele mostrava a sua preocupação social com as criaturas. Era preciso alimentar. Saco vazio não se põe de pé. E deixa bem claro a razão por que fez isso. Que eles vieram de longe. Como poderiam voltar? Cairiam de fome e cansaço pelo caminho. Entrou o amor aí. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá, Edeilson Botelho. O que fica demonstrado aí é a economia solidária, pregada por Jesus já a essa altura, porque no folheto que levou o mesmo nome e depois foi publicado na imprensa, lá atrás, há décadas, o senhor já vem defendendo essa bandeira de se preocupar com o social a partir do Evangelho, porque o senhor, vamos dizer assim, socializa a palavra de Jesus. A ação prática dos diáconos, que se encontra lá no livro O Capital de Deus, nos capítulos que o senhor denominou de a política da caridade completa, aquela figura do diaconato lá do Evangelho Nascente, em que, não se esquecendo das questões do espírito, porque eles levavam a palavra de Deus, eles multiplicavam novamente pães e peixes no sentido de levar o pão material e o pão espiritual às criaturas humanas. Pois não, Gilberto Bertolini? Nós vemos nesta passagem do Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 9. Um ensinamento muito grande. Jesus, que trouxe o alimento espiritual, que até hoje nós nos beneficiamos, porque é um alimento tão bom, ao passar dos 2000 anos, ainda é um alimento que nos sustenta, que é o conhecimento espiritual. E ele também se preocupava com o alimento material, porque ele sabia que se eles que o acompanhavam naquela época não estivessem alimentados materialmente, eles não entenderiam e não compreenderiam o alimento espiritual. E até hoje nós estamos vendo a necessidade de nós conhecermos esse alimento espiritual, porque em outra passagem ele também diz que conhecereis a verdade de Deus e a verdade de Deus vos libertará. Então esse alimento é a verdade. E ele quer que nós nos libertemos da ignorância que tanto mal tem feito a todos nós, às pessoas, aos povos, às cidades. Então o que falta? Falta realmente o povo e todos nós entendemos esse alimento que nos alimenta e que nos salva. Porque quem conhece a verdade se liberta do quê? Do erro, que é o que mais prejudica a todos nós aqui na Terra. Nós precisamos conhecer a verdade para evoluir, para crescer, para sermos solidários, para sermos bons profissionais em todas as áreas, para sermos bons em todos os momentos, não somente em finais de semana, ou um dia, ou quando vamos à nossa religião, seja ela qual for, mas temos que viver a religião 24 horas por dia. Por isso que o irmão Zaru pregava o Natal permanente. Essa ambiência do Natal, hoje é muito deturpada, mas a ambiência do Natal é divina, ela sobrevive a tudo, ao consumismo, ao exagero. Tem que perdurar por todo o ano, porque somente nesse dia que as pessoas têm que confraternizar. Natal é a expansão da fraternidade. Ah não, nós temos que resolver o negócio pela distribuição disso, daquilo, da renda, isso tudo é muito importante, mas nada se conseguirá se não moldar o coração humano para o bem. Por isso que eu digo que a reforma do social vem pelo espiritual. Pois não, Celso de Oliveira? Sim, irmão Paiva, e o senhor criou a super rede Boa Vontade Rádio, que é essa multiplicação dos pães espiritualmente falando permanente, 24 horas por dia, ao apresentarmos aqui uma oração ecumênica a cada hora, apresentarmos aqui a pregação do Apocalipse de Jesus para os simples de coração, a pregação do
próprio evangelho, como o senhor está fazendo nesse instante, que é essa multiplicação dos pães, ensinando o povo a procurar em si mesmo e encontrar em si mesmo as soluções dos problemas do dia a dia. E eu gostaria de destacar também um ponto que o senhor falou logo no início da sua palavra, que é o nosso espírito precisa do alimento ideal para a sua sustentação, e esse alimento é o amor. Pois não, Ivone Luiz de Amorim, violinista. Esta passagem do Evangelho nos lembra essa quarta aumentada que tocou aí é homenagem a você. Vamos lá. Nos lembra a proclamação do Cristo estadista, né, feita pelo Senhor há alguns anos. Quer dizer, Jesus não está distante, nós temos que buscá-lo sempre em nossas vidas. É o Cristo solidário, né? Então basta nós buscarmos. Esse é um dos exemplos que essa passagem também nos dá. Cristo solidário. O pensamento solidário nasce isso aqui na publicação Sociedade Solidária Altruística Ecumênica, na 5ª edição, é que eu tenho aqui junto a mim, deixa eu ver. Eu estou falando sobre ecumenismo, os tipos de ecumenismo, página 21, 5ª edição. Então aqui eu digo assim: o pessoal, quando fala em ecumenismo, pensa apenas no religioso. Mas por que a razão desse ecumenismo geral que nós pregamos? Na educação, na comunicação, na política, na ciência, na arte, na filantropia, na economia, no direito, na filosofia, no esporte e assim por diante. É importante ainda destacar o ecumenismo racial, o ecumenismo de classe, o ecumenismo que permeia as nacionalidades, o ecumenismo cultural, uma ideia de globalização a partir do amor, que é o ecumenismo. Por isso eu gostei quando a Ivone, nossa violinista, falou no Cristo solidário. Olha que coisa importante. É importante ainda destacar o ecumenismo racial, o ecumenismo de classe, o ecumenismo que permeia as nacionalidades, o ecumenismo cultural, enfim, porquanto não se pode perder uma vírgula que seja do conhecimento e da fraternidade que os povos a duras penas conquistaram. A contribuição à sobrevivência deve partir de todos os pontos. Trata-se de uma grande jornada a ser vencida com determinação. Todas as animosidades que costumam dividir os seres humanos em grupos litigantes devem ser desfeitas, de forma que seja suplantada a intolerância que tem contribuído para a manutenção desse estado de tensões múltiplas, as quais vão empurrando o mundo na direção de um conflito indescritível que ninguém em sã consciência pode desejar. Vemos o ecumenismo irrestrito e total como expressão máxima do amor e da justiça. O eixo de gravidade de uma sociedade sadia é o estado natural e o querer espontâneo de toda a criatura, quando espiritualmente integrada ao Criador ou ao verdadeiro sentido de humanidade e bandeira dos que, religiosos ou não, labutam por uma convivência planetária melhor. O ecumenismo pregado pela Legião da Boa Vontade não impõe nada a ninguém, a não ser suscitar o convite para o entendimento lógico entre gente civilizada. Bom, quem ia falar? Francisco de Assis Perioto, jornalista. Vamos lá. O ouvinte da Super Rede Boa Vontade de Rádio é privilegiado porque ele continua a receber pela saga de Paiva Neto a dessectarização do cristianismo. É um trabalho que a gente não pode imaginar o efeito futuro. Podemos perceber, sim, pela vibração até do ambiente, dessa aproximação espiritual maravilhosa que todos aqui recebem quando nosso irmão presidente Paiva Neto faz os comentários do Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 9, e a gente vê que a fragilidade social hoje, neste momento na humanidade, é imensa, e todos estão suplicando, estão buscando alguma alternativa maior para os problemas, para conseguir minimizar os problemas do mundo, que todos sabemos que os homens desejam resolver os problemas, mas qual o caminho?
E, na realidade, o trabalho que vem sendo feito pelo senhor, irmão Paiva, é um trabalho ímpar, porque é um trabalho que é uma filigrana dentro desse contexto todo, mas é a única alternativa capaz de dar a segurança e assegurar o futuro do mundo, um futuro que consiga sobreviver aos problemas criados pelos homens neste momento. E a gente está vivendo um processo tão rápido, tecnológico, de tanto avanço, a cada dia que passa, novas ideias, novas conquistas, que o senso para o campo espiritual, para o bom senso, ele tem sido cada vez mais colocado de lado. Progride-se, a gente vê todos os tipos de objetos, praticamente até falando, para usar uma figura de retórica forte, por causa que a tecnologia é muito rápida. Isso ajuda e muito como ferramenta, mas nós estamos vendo uma África sendo dizimada. Chamado continente perdido, lá Luciano Duarte, aproveitando o gancho da Fundação José de Paiva Neto, vamos lá. Me lembra uma entrevista do estadista, Dr. Mário Soares, que foi presidente de Portugal e presidente honorário também da Internacional Socialista, um dos maiores estadistas desse século. Ele disse o seguinte, analisando o trabalho que ele faz em visita à Legião da Boa Vontade, ele disse que para a solução, para a paz mundial, para os problemas financeiros, tem de ser estudado e tem que passar, ele disse nas palavras dele, pelo entendimento do ecumenismo que a LBV trouxe ao mundo. Que coisa. Não tem solução o mundo, isso ele é muito claro, inclusive na revista Boa Vontade, convicto, né? Convicto e um grande estadista. Na revista Boa Vontade 190 ele deixa isso muito claro, publicado que a solução do problema econômico, do problema social, do problema da paz no mundo passa invariavelmente pelo ecumenismo pregado pela Legião da Boa Vontade. E aí a importância do trabalho do escritor Francisco destacava bastante isso. Pois não. Só um instantinho, vocês, apenas para registro histórico. Nesse dia, estava visitando o Templo da Boa Vontade, o Dr. Mário Soares, foi primeiro-ministro em Portugal, presidente de Portugal, depois da Revolução dos Cravos, viveu muitos anos exilado na França, professor. Esse dia lá também esteve o Pelé. Sim. O atleta do século. Foi. Não é? No dia, inclusive, em que o presidente Mário Soares recebeu a comenda da Ordem do Mérito da Fraternidade Ecumênica do Parlamundi da LBV na categoria O Concur, ele destacava àquela ocasião o pensamento do senhor, que ele, vendo estampado numa das paredes lá do Parlamundi, aquele pensamento que enquanto não prevalecer o ensino por todos os de bom senso desejados, o país, àquela altura o senhor falava, se referia ao Brasil, penará nos limites ou nas limitações que a si mesmo se impõe. Ele falava, poxa, isso é uma coisa inclusive para o mundo. Não só para o Brasil, não só para o mundo. Para o mundo. Sim. Vamos lá, Luciano. Nesse evento de Brasília, inclusive, que ele esteve com o senhor, e que ele destaca esse pensamento, cerca de um ano depois, analisando tudo que ele viu, ele deu essa entrevista à Super Rede Boa Vontade de rádio e televisão e destacou esse... Acompanhado do embaixador. Do embaixador José Aparecido. E também está publicado a matéria dele no 190 da revista Boa Vontade. Nós estamos em plena cruzada do novo mandamento no lar, na igreja familiar número 1 da religião de Deus. Há muitos irmãos, está aqui o Alziro Eli Figueiredo, está aqui o Gilson Furtado, ali o Marcelo Bertolin, o Renato Viana de Souza, os que já falaram, não preciso citar, Silmar de Almeida vai falar agora, o Henrique Lúcio ali no final, Nonemacher, o Edson Freitas, Vanderlei Alves Pereira na técnica, a baronesa já falou, faltou alguém aqui citar? Não, eu citei todos, né? Vocês podem falar, nós estamos na nossa cruzada do novo mandamento no lar. Pois não, Francisco Superior? Eu queria só fazer uma conclusão nesse momento, dizendo o seguinte: a apresentação que o senhor tem feito da multiplicação dos pães e dos peixes, que é, né, o título desse trecho do Evangelho, é um tema muito interessante para o debate da juventude ecumênica da Boa Vontade, porque ele é rico exatamente de ensinamentos. Ele cai naquele campo que o irmão Gedeilson Botelho citava há pouco, que
vem para o capital de Deus a questão da própria caridade completa, aqui nas diretrizes espirituais da religião divina. Ali é muito bem colocado dentro do entendimento da Legião da Boa Vontade, do entendimento da própria religião de Deus, que tem que se unir os dois campos, matar a fome nos dois sentidos, que aliás a instituição é vanguardista nestes campos, tanto do material e tanto do espiritual. E a Juventude Ecumênica tem um vasto material, um vasto conteúdo para poder aí entrar os rebeldes de Jesus, toda essa mocidade que vem aí acompanhando os passos do Senhor, e tem dado um show até de reuniões maravilhosas para poder abrir isso para todos os jovens, porque hoje o mundo está precisando disso, jovens com cabeça no lugar, e os jovens legionários têm e podem ajudar e contribuir muito ao país. Silmar de Almeida. Sim, o senhor estabeleceu como lema na LBV educação e cultura, alimentação, saúde e trabalho com espiritualidade. É exatamente a prática desse ensinamento de Jesus na multiplicação dos pães, porque a LBV está aí há mais de meio século, realizando um trabalho incansável, praticando a caridade completa, atendendo não somente o corpo, mas se preocupando também com o espírito. Com cada criatura que passa pela LBV, ela tem essa caridade completa. A LBV realiza isso, ela ajuda o corpo, ela atende às necessidades do corpo e também do espírito. Portanto, é uma caridade, é isso que Jesus espera, e que a LBV faz há mais de meio século e fazendo cada vez mais e melhor. Obrigado. Pois não, Marcelo Bertolini? Fazendo uma analogia sobre a passagem do Evangelho de Jesus segundo Marcos, eu pude observar que desde aquela época Jesus já pregava o ecumenismo. E a gente vê que ele foi o grande educador, ele foi o pai, ele foi amigo de todas aquelas pessoas, porque ele alimentou o estômago para as pessoas pararem em pé, mas alimentou o espírito, que há 2000 anos até hoje sobrevive em nós com essa pregação que o Senhor vem demonstrando através da super rede Boa Vontade de Rádio. E o que a gente pode observar é que a LBV, a Religião de Deus e a Fundação cumprem a missão, que é preparar os caminhos para a volta triunfal de Jesus. Fazendo o quê? Fazendo o que Jesus pedia há 2000 anos. Quer dizer, a LBV nada mais cumpre o que Jesus pediu. Jesus disse que querem ser meus discípulos, então cumpram o que eu faço, vocês cumpram e serão meus discípulos. E é o que o Senhor está nos ajudando, irmão Paiva, nesse amor, porque nada mais é o conhecimento espiritual, o amor que cada um de nós tem de ter essa necessidade. Obrigado, Marcelo, da Fundação José de Paiva Neto. Renato? Vamos, Alzireli, pode falar. Sim, irmão Paiva. Alzireli que está falando, da LBV em São Paulo. Silmar de Almeida, da LBV em São Paulo. Destacar sobre essa passagem, o trabalho que a LBV faz em todo o Brasil, comandado pelo senhor, que o atendimento das crianças que estudam nas escolas da Legião da Boa Vontade, em termos de alimentação, não só do corpo, mas do espírito, porque essas crianças recebem a formação espiritual desde que começam na Supercreche Jesus, em São Paulo, até o ensino médio, quando estudam no Instituto de Educação José de Paiva Neto. Então aí está a LBV cumprindo a missão de preparar essas crianças para o futuro do Brasil e do mundo. Obrigado, Alzireli. Pois não, Renato Viana, da Fundação José de Paiva Neto. Bom, Paiva, o capítulo 8, segundo Marcos, que o senhor leu, Jesus mostrou a todos os seus discípulos e a todos nós também que não devemos temer as dificuldades. Então os discípulos estavam preocupados, que era uma multidão de 4.000 pessoas em torno disso. Então Jesus mostrou que com fé nós podemos realizar coisas boas, alimentar o povo e alimentá-lo também espiritualmente. E eu gostaria de destacar um pensamento que o senhor disse, que Jesus não é uma figura separada do mundo, e o senhor nos traz esses ensinamentos para que possamos transpor as dificuldades do nosso dia e das nossas vidas. E dificuldades, eu sempre disse, são estímulos à nossa capacidade de criar. Prêmio de Deus à nossa inteligência. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Queremos que as bênçãos
do Pai Celestial desçam sobre as cabeças de vocês. Cada um faça, na hora da prece, o seu pedido, que às vezes não pode revelar ao maior amigo ou à maior amiga. E aquele pensamento: quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque Ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Como disse a violinista Ivone Luiz de Amorim, Jesus é solidário. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista, em nossos corações para sempre.